Vamos agora, vamos ver se eu consigo despertar em vocês a curiosidade acerca de umas características microbiológicas do M. tuberculosis que vão ser importantes para a gente entender um pouco a doença e da mesma forma como o diagnóstico é feito. Pode passar. Eu coloquei essa coisa complicada aí, que é uma árvore filogenética das micobactérias. Primeiro, para vocês verem que tem uma quantidade grande de micobactérias, além do tuberculose, que podem provocar doenças humanas. Estão relacionadas aí cento e tantas espécies que podem eventualmente provocar doença humana. Às vezes a gente não sabe disso, né? Acha que micobactéria é só tuberculose, mas tem muita micobactéria que pode produzir doença. Agora, felizmente, a maioria dessas micobactérias relacionadas não produz doença, né? Em humanos, né? Ou então é muito pouco frequente a doença por elas. E eu coloquei nessa árvore alguns nós que representam alguns grupos de micobactérias. Então, no vermelhinho, vocês veem aí que estão relacionadas uma série de micobactérias que vocês, algumas conhecem bem. O tuberculose o lepre é um muito importante, o cansaço, talvez, que dá também, o xenope. O representante mais importante desse nozinho é o M. tuberculose, né? O nozinho azul tem uma micobactéria que ela geralmente é saprófita na gente, ou micobactéria smegmatis, pode ser encontrada nas secreções genitais. Abaixo nós vamos ver, tem um nozinho amarelo que é relativamente distante dos outros, porque elas têm características fenotípicas diferentes. Tem o abscesso, quelone e esses outros aqui, e tem um nozinho mais embaixo, que é o nozinho do M. fortuitum. Esses grupos estão aí porque vocês vão ver que essas micobactérias que são desses nozinhos amarelo e o de baixo, são micobactérias que crescem rapidamente, mesmo em meios sólidos. E essas aqui de cima, elas crescem lentamente ou não crescem. Por exemplo, o lepre não crescem em meios de cultivo habituais. De modo que, sim, há uma diferença fenotípica entre elas. Isso deve ser guardado assim. Esse grupo tem crescimento lento, ou então às vezes nem cresce. E esse grupo aqui de baixo tem crescimento rápido, né? O tuberculose, na verdade, é um complexo, tem outros representantes desse complexo, né? É uma micobactéria de crescimento lento, né? Pode passar. Bom, e eu coloquei aí as de crescimento lento e assinalei quais são frequentes ou muito pouco frequentes, né? As frequentes são a tuberculose e a lepra, que são a lepra tem uma porção, e destaco o avium. Então, o que vocês vão ver de doença aí no Hospital das Clínicas, provavelmente vai ser doença pelo Mycobacterium tuberculosis, das micobactérias de crescimento é, lento, né? O tuberculose e o lepre, vocês vão ver bastante tuberculose e lepra, e eventualmente uma infecção pulmonar por M. avium. O M. avium também andou afetando bastante os pacientes com AIDS, né? Mas assim, que vão ver mais é tuberculose e lepra. Pode passar. Aí está ele numa fotografia, é um bastonete, né, um bacilo. Ele tem um interior denso, né, e tem uma parede celular refringente, né. E nós vamos ver nas fotos seguintes, pode passar. Aí mais uma fotografia detalhada dele, microscopia eletrônica. Ele costuma se agrupar desse jeito, é assim que ele é visto nos esfregaços, né. Pode passar. Pode passar. Isso aí, mais uns detalhes. Aqui um detalhinho mostrando a parede celular dele, que é uma parede celular bem constituída, né? E um interior bastante denso. Pode passar. E aqui uma representação gráfica do que é a parede, que é muito importante, né, da gente conhecer. Que estão representados aí, essas estruturas pretinhas, são ácidos micólicos, é uma categoria especial de ácidos graxos, né, que compõem a parede celular dessas micobactérias, né. Os outros são componentes usuais da parede de bactérias, peptidoglican,
lipomanã, lipoarabdomanã, etc., né? Mas, assim, o destaque é para esses ácidos micólicos, e é por isso que elas são chamadas de micobactérias, porque tem ácidos micólicos na composição da parede celular. Esses ácidos micólicos aqui, eles são importantes porque eles conferem uma certa resistência do M. tuberculose a agentes químicos, ele é bastante resistente, e eles também conferem uma característica tintorial. A gente não consegue corar pelo gram por causa deles, né? A gente só cora com colorações especiais, que a gente impregna por fucsina, tenta tirar a fucsina com solução de álcool e ácido, ela não sai. Então ela chama de álcool e ácido resistente, não é porque ela resiste a álcool e ácido, não. É porque a descoloração da fucsina é resistente ao tratamento com álcool e ácido. Então, essa característica de ser álcool ácido resistente decorre da presença desses ácidos micólicos na parede. Isso também confere a ela uma certa resistência a produtos químicos. Ela é mesmo resistente à maioria dos antissépticos. Portanto, assim, tem muita contaminação de micobactéria em videolaparoscopia, em próteses de cirurgia plástica, porque eles tentam desinfectar só com glutaraldeído ou com desinfetantes comuns e ela não morre com essas coisas aí. Pode passar. Ela está mostrando detalhes dele também, como é que a parede, um detalhe da parede, né, como é que ela é bem composta, né, e essa recheia de ácido micólico, né. Pode passar. Quando a gente cora, a gente vê naquela microfotografia eletrônica, que estava bem ilustrado, mas assim, eles são agrupadinhos, né? E são esses bastõezinhos, né? Eles são corados, isso aqui é uma coloração de ZIL, né? Fucsina, que está aqui, e eles não se coram pelo GRAM, né? A gente não consegue corar pelo GRAM. Ou então consegue corar fracamente gram negativo, né? Mas assim a coloração deles própria é a de Zio e Nilson. Pode passar. Eles crescem em meios de cultura sólido, né? Demoram, né? Porque assim algumas são de crescimento bastante lento e produzem essas colôniazinhas aqui. É bonitinha o cultivo do Mycobacterium tuberculose, né? Pode passar. Aí é outra forma de cultivar, mas é também meio sólido, inclinado. Esse meio chama de Lowenstein-Jensen. E as culturas crescem assim. São culturas mais secas, né? Não são culturas úmidas, não são culturas mais secas. Pode passar. Há uma foto mais próxima, né? Uma foto mais próxima aqui das culturas, né? Pode passar. E agora, felizmente, a gente não costuma cultivar o M. tuberculose naqueles meios de cultura sólida. A gente cultiva em meios líquidos, né? E semi-automatizados. Aqui está um exemplo, né? A gente bota numa garrafinha, né? Que esse aqui é um MGIT da BD, e eles são bons porque, primeiro, eles são semi-automatizados. Você joga o material aí dentro, trata o material, joga aí dentro e deixa aí. Ele tem um indicador aqui no fundo do frasquinho, e aí uma mudança de coloração no fundinho aí indica que a cultura está positiva. O equipamento já disse para você que a cultura está positiva, e outra vantagem é que ela proporciona o crescimento mais rápido, em até 12 dias, mais ou menos. Né? Se eu cultivar no sólido, eu preciso de pelo menos 3 ou 4 semanas para esse negócio crescer. Pode passar. Bom, então, mais uma vez, a gente acabou mais uma sessão e aí está o slide para fixação. Então, isso tudo aí foi para dizer que o M. tuberculose é um bacilo de composição singular e que tem ácidos micólicos na sua parede, o que lhe confere características tintoriais e de resistência a substâncias químicas. Pertence a um complexo e produz infecção apenas em humanos. Não tem infecção por Mycobacterium tuberculose em outras espécies animais. É só em humanos, né? Outros animais têm infecção por micobactérias, até do complexo tuberculose. O bovis, por exemplo, é de gado. O bovis também ataca felídeos, né, gatos, né? Mas assim, o tuberculose só infecta humanos, né? Ele não se cora pelo gram, né? A coloração ele é de Ziehl e Nielsen,
porque ele é resistente à descoloração da fucsina, ele cresce lentamente nos meios sólidos, enquanto que nos líquidos ele consegue crescer em cerca de 12 dias. Pode passar. Bom, então vamos para mais uma sessão. Nós vamos falar agora de manifestações clínicas e nós vamos, na verdade, limitar no nosso discurso a tuberculose pulmonar, que é a forma de tuberculose mais frequente que tem, 90 e tantos por cento dos casos de tuberculose, elas acometem o pulmão. Nós vamos ver bastante radiografia, vamos detalhar os casos clínicos, né, a clínica e a forma de fazer diagnóstico. Vamos falar também da tuberculose pleural e vamos falar sobre o diagnóstico dessas formas. Pode passar. Bom, então, o sujeito que adquire a tuberculose, ele adquire pelo contato com uma pessoa que está eliminando bacilos, né? E esse contato é um contato pode ser bastante fugaz. A pessoa que tem tuberculose, ela exala os bacilos da tuberculose e essas gotículas podem sofrer dessecação e conter pelo menos 100 bacilos da tuberculose, que são suficientes para infectar um novo indivíduo. E esses núcleos dessas gotículas, eles podem ficar em suspensão no ar por um dia. Então, por exemplo, significa dizer que o sujeito que entra numa sala em que esteve um tuberculoso, ele tossiu lá dentro, ele pode adquirir a tuberculose mesmo se entrar no dia seguinte na mesma sala, né? A gente sabe de tuberculose transmitida em aviões, né, de pessoas distantes, etc. Né? Então, uma vez adquirida a tuberculose, dependendo da idade da pessoa, etc., a pessoa vai ter a forma primária da tuberculose. Né? Ela pode se traduzir em doença ou não. Né? O sujeito pode adoecer, portanto, ter manifestações clínicas, ou não precisa ter. A gente estima que 95% das pessoas que se infectam não têm doença, né? 5% vai ter doença. E esse primeiro encontro da pessoa com bacilos da tuberculose, ele vai determinar o que a gente chama de tuberculose primária, que é mais comumente observada na infância, né? Agora isso tem se deslocado para estratos etários mais velhos, porque as condições estão melhores, né? De modo assim, você pode adquirir a tuberculose, ter o complexo primário, por exemplo, quando você entra na faculdade de medicina aí, por exemplo, vocês que entram na faculdade de medicina, ao ter contato com a tuberculose, né? Se não tiver as precauções, então inadvertidamente, podem adquirir a tuberculose primária em idades mais avançadas, né? Então, essa tuberculose primária, ela resulta num complexo, né? Num complexo primário. O que é o complexo primário? É uma infecção num setor do pulmão que produz uma lesão granulomatosa, né? E tem um gânglio satélite associado. Esse é o complexo primário, né? Agora, essa doença, então, pode produzir sintoma, como eu falei, em 5% dos casos. Geralmente, os sintomas são do trato respiratório, mas, eventualmente, a doença pode ganhar circulação sanguínea e se localizar em outros órgãos, o que não é comum, né? Isso era mais comum quando a tuberculose era adquirida na infância e a disseminação que se seguia era para o sistema nervoso central. Mas, assim, não é comum que haja disseminação a partir dessa infecção primária, né? Agora, então, assim, seria o caso do sujeito ter uma tuberculose primária progressiva, essas coisas que eu falei, né? E depois você pode ter uma infecção pós-primária. Isso significa dizer que o sujeito se infectou pelo bacilo da tuberculose, ele foi reexposto a um outro bacilo da tuberculose, né, na fase adulta, na doença adulta, que é geralmente o que acontece, e aí adoecer, também não são todas as pessoas que se reexpõem e adoecem, ou então ele pode, talvez por uma imunossupressão, né, que aconteça de intercorrência, ele pode reativar aquela tuberculose que ele adquiriu anteriormente. Isso a gente chama de tuberculose pós-primária, né? E essa tuberculose pós-primária, tanto a primária progressiva quanto a pós-primária, pode resultar em tuberculose miliar. Nós vamos ver já o que é, mas que não é uma situação comum, né, na prática clínica. Pode passar.
O complexo primário, como eu disse, então é um cancro de inoculação que tem um gânglio, né, que é uma adenopatia satélite, uma lesão pulmonar granulomatosa, né? O sujeito vira o teste do PPD, nós vamos ver o que é isso. Portanto, ele adquire imunidade, né? E pode haver disseminação hematogênica. Pode passar. Bom, aqui eu tirei lá do banco de dados lá do Luciano, né? E que ilustra o que eu falei. Tem um nódulo pulmonar, se fizer histologia aqui tem uma lesão granulomatosa, e tem um gânglio, né, mediastinal associado. Aqui é o pulmão, né, aqui é o mediastino, né, a traqueia está aqui, e aí um gânglio satélite associado. Esse gânglio mais a lesão pulmonar é o complexo primário, né? Geralmente a tuberculose primária é essa aí. Pode passar. Que é isso que acontece geralmente em criança, ela tem um nódulo primário, é a apresentação radiológica dele. Tem o nódulo primário, tem o gânglio aqui, né? Os pediatras veem bastante isso, né? Viam bastante, né? Aqui, mas o gânglio é como ilustrado naquele anatopatológico ali que a gente viu. Pode passar. Bom, então essa é a tuberculose primária que a gente acabou de ver, né? Quer dizer, pode se manifestar dessa forma, né? E você vai ter, então, a tuberculose pós-primária, que, como eu disse, você pode reativar aquela lesão ou pode se reinfectar, né? E ela produz sintomas, né? Não é em todo mundo, né? Mas ela pode produzir sintomas. O sintoma mais mencionado é a tosse, né? Que é por um período superior a 3 semanas. Mas também são observados perda de peso, a febre vespertina, sudorese noturna, né? E essa tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum em adultos jovens, né? E ela é uma circunstância que transmite bastante, porque assim, geralmente as formas observadas são formas cavitárias, e as formas cavitárias são muito contagiantes, né? E se você deixar ela evoluir a própria sorte, ela vai progredindo, né? A gente vê doente aí que a tuberculose come o pulmão inteiro se não detectada a tempo, né? Então ela vai progredindo, não é uma doença autolimitada. Se o sujeito fica doente, principalmente tem circunstâncias de diabetes, outras condições, ele acaba comendo o pulmão inteiro. Pode passar. Bom, então a principal dica para o paciente para diagnosticar tuberculose é a queixa respiratória. E a queixa respiratória suficiente para despertar o clínico para o diagnóstico de tuberculose é a tosse, né? Todo mundo que tosse por mais de 3 semanas, tem lugares até que encurtam esse período de tempo, para 2 semanas, deve ser investigado para tuberculose. Independente da existência de outros sintomas. Não tossiu por mais de 3 semanas, pesquisa tuberculose. O exame mais próprio para pesquisar seria o teste molecular rápido, né? Pode passar. Essa foto é uma foto de antigamente, mas assim ela ilustra bem assim como é que era o perfil do paciente com tuberculose, né? Um adulto jovem com emagrecimento acentuado, né? Que teve uma desnutrição grave, que era o resultado da tuberculose. Agora não é assim, né? Quer dizer, a gente vê ainda isso aqui, né? Mas assim, eu já tive doente aqui que tinha loja no shopping de Guatemi, é, e outros tipos de pessoas de classes sociais até boas, assim, que você olha para ele, está inteiro, e que o povo comeu uma bola desgraçada. O sujeito estava tossindo há mais de 2 semanas e, por causa da condição social, da aparência, não pensou na tuberculose, né? Chegou lá no ambulatório e aí, ó, tuberculose, pede aqui, dá positivo o escarro, né? Então, assim, isso é muito comum, viu? O sujeito perder diagnóstico aí fora por causa do aspecto do paciente, ou então achando que naquela classe social, naquele tipo de paciente, não vai ter tuberculose, né? Mas é suficiente que tenha tosse por mais de 3 semanas para pensar no diagnóstico de tuberculose. Pode passar. Bom, então, para suspeitar clinicamente, ele basta ter tosse por mais de 3 semanas, né? Se tiver as outras manifestações clínicas que são comuns, né? Aquela que eu acabei de falar, melhor ainda, né? Para você suspeitar.
e aí você vai confirmar o diagnóstico, né? O que eu faço lá no ambulatório, que é uma coisa que dá bastante certo, né? E é surpreendente como as pessoas não estão alertas para isso. O dia que chega lá uma pessoa que a gente acha que tem a tuberculose, o que que eu faço? Eu peço para o estudante dar um potinho para o doente ir lá fora, né? Para não ficar tossindo dentro do consultório, lá fora e recolher um escarro ali no potinho, peço para o interno ir lá no laboratório e dar o material para o Wagner ou para as pessoas lá que fazem, a Lili, que fazem a pesquisa direta, ou então para fazer o teste molecular rápido, esperar lá, porque isso aí sai em 1 hora, 2 horas no máximo, sai o diagnóstico, né? Sai a pesquisa e acompanhava. Na maioria das vezes, eu mato o diagnóstico ali, na consulta, na primeira consulta, né? O primeiro potinho que ele colher, a primeira pesquisa já dá positivo. Agora, se vem o resultado negativo, o que, que eu faço? Eu dou o potinho para o sujeito, mando ele recolher o escarro na manhã seguinte, que a produtividade é melhor, e trazer no dia seguinte o material para a gente fazer a pesquisa, que é a baciloscopia, né? Outro teste, o teste molecular também, ele é disponível no hospital, a gente deve requisitar. Esse aqui é bem objetivo, fácil, não é observador dependente, e a gente faz os dois, baciloscopia e teste rápido. Esse aqui é mais sensível, o teste rápido molecular, mais sensível do que esse. Mas assim, a gente pede os dois. E eu mato o diagnóstico de tuberculose pulmonar lá no ambulatório na primeira consulta, né? Porque assim, a baciloscopia é positiva em 60%, 70% dos casos. O teste rápido molecular é positivo em 80%, 90% dos casos. Então, assim, dá para matar o diagnóstico na primeira consulta de tuberculose, né? Confirmar o diagnóstico, né? Baseado na queixa clínica. Né? Pode passar. E aí a gente também pede uns complementos. O mais importante não é ficar pedindo raio-x, né? O mais importante é pedir a pesquisa no escarro, né? Quer dizer, pesquisa de carro é definitiva. A radiografia de tórax, nós vamos ver que tem aspectos muito sugestivos, mas ela não faz o diagnóstico, né? Suspeita muito, mas não faz o diagnóstico. O mais importante é você fazer o diagnóstico pela pesquisa direta, né? E os acessórios são radiografia de tórax, e eventualmente a tomografia, a broncoscopia, em poucos casos, né? E todo mundo tem que ter sorologia da HIV assim que o diagnóstico é feito, né? Agora, a radiografia de tórax contribui bastante, né? Quer dizer, bastante apoio para o diagnóstico. Pode passar. E a coisa mais característica da tuberculose é você ver ali uma caverna, que é isso que vocês estão vendo aí. Caverninha de parede fina aqui, ó, quer dizer, uma caverna aguda, né? E o espaço é preenchido por ar, né? E essa caverna geralmente está localizada aí nesse lugar mesmo, no ápice do pulmão direito, né? Que é onde a gente vê muita tuberculose, é uma cavidade no ápice do pulmão direito. Então, assim, observa com frequência. Às vezes a gente tem que fazer aquela radiografia lordótica, né? Porque aqui soma muita coisa, né? Primeiro a costela, que vocês estão olhando aqui, a clavícula também está por aqui. Às vezes passa batido, mas então se a gente fizer uma lordótica, a gente vê melhor, né? Mas assim, essa é a lesão típica da tuberculose, aguda, né? E assim, por que que ela está aqui? Ela está aqui porque o seu organismo resolveu expulsar esse monte de micobactéria do seu pulmão, juntou tudo ali, liquefez e você tossiu aquilo tudo, né? Cheio de bacilo, né? Bastante contagiante, né? Mas a reação natural imunológica é essa aí mesmo, né? Confinar e jogar para fora. Né? Pode passar. Aí vocês vão ver aí, ó, outro raio-x bem típico, né? Um raio-x com acometimento também, ó, preferencial de lobo superior direito, né? Gosta desse lugar aqui. Aqui também do outro lado, também nas partes superiores do pulmão, né? Com cavidades, né? Nódulos formados, né? Esse aqui essa lesão do lado esquerdo deve ser resultado da disseminação canalicular através do brônquio, né? Para esse lado de cá, começou aqui e se espalhou para o resto, né? É muito comum ter isso, uma faixa assim. Né? Tem até um que tem a faixa presidencial, tem aqui e aqui no lobo inferior do lado esquerdo, que é por disseminação canalicular. Pode passar. Outro bem típico, você vê lá, essa aqui é da faixa, olha lá.
pega o lobo superior direito, pega o lobo inferior esquerdo, né? Parece da faixa presidencial, chama esse negócio aqui, né? Bem típico também de tuberculose. Vários nódulos, né? Consolidações, até alveolares, né? Tem broncograma aqui também. Pode passar. Um detalhe, né? Você vê que aqui tem uma cavidade, né? Bonitinha, né? Essa aqui está embaixo, né? Mas que importa também, né? Mas muito sugestivo, né? Então tem aqui uma caverna, né? Paredinha fina, né? Preenchida por ar, né? Muito sugestivo de tuberculose. Pode passar. Aqui também, repara que aqui tem um aspecto diferente, né? Aqui tem uma pneumonia, né? Você vê que marca a cesura, né, do lobo superior para o lobo médio, né, o pulmão direito, né? E aqui você vê que não pode ser que tenha cavidade, né? Se fizer a tomografia, você vê ela, mas aí tem uma opacificação com broncogramas, né? É uma pneumonia. Não é uma coisa comum, né? Só que é mais visto em pneumonias lobares, né? Quer dizer, pneumocócica, etc. Mas pode ter, né? Então, o negócio está lá em cima, no lobo superior do pulmão direito, sempre pensa em tuberculose, né? Pode passar. Aqui também, ó, você vê, tem outra cavidade aqui, bonita, né? Também, né? Tuberculose, né? Essa aqui é uma coisa mais velha, você vê que a parede dela está espessada, né? Quer dizer, é coisa que já está durando algum tempo. Tem bastante nódulo aqui para baixo, né? De modo que é uma tuberculose que já está até mais passada, né? Tem aqui também, infiltrado aqui paracardíaco, né? Pode passar. Aqui também, né, para mostrar que é importante os acometimentos do ápice, né, tem cavidades aqui e tudo, pode passar. Olha lá, você vê que um monte de raio-x, quase tudo com localização do lobo superior de uma cavidade aqui em cima, né, uma opacificação grande do lobo superior, e tem a linfonodomegalia mediastinal, você vê que o mediastino está alargado aqui, né, que é gânglio satélite para dessa lesão aqui. Pode passar. Mesma coisa, pode passar. Agora começou a repetir, né? Agora, um acometimento bastante de base, né? Mas agora, bem sugestivo de tuberculose. Você vê que é um infiltrado que é meio nodular, né? Um monte de pequenos nódulos, né? Essa é uma característica da tuberculose. Quando faz disseminação canalicular, ela dá esses nódulos, até grosseiros, né? Pequenos e grandes nódulos, né? É bem típico da tuberculose, né? Pode passar. Olha, um pulmão todo acometido, com cavidade grande, né? Aqui, ó, uma cavidade bem grandona aqui nesse setor, né? Nódulos em diversas localidades, pode passar. Aqui também, ó, pegou todo o pulmão esquerdo do indivíduo, né? Pode passar. Tem cavitação também, ó. Isso é o resultado da tuberculose se deixar comer solto, né? Quer dizer, não tratou, vai comendo o pulmão do sujeito, né? Não para, não. Pode passar. Também é só para mostrar um desastroso, né? Pode passar. Bom, aí a tomografia também ajuda, né? Porque você vê aquele aspecto de nodular, né? Ele é bem marcado na tomografia. Você vê bastante nódulo, né? Subpleural, né? Pertinho da pleura, né? Quer dizer, aqui também, ó, quanto nódulo, né? Não é miliar, né? Isso aqui é disseminação canalicular, né? Aqui também você vê bastante nódulo, né? Aqui não dá para ver bem, mas aqui onde está a seta é o seguinte, parece um galho de árvore, assim, sabe, brotando um do outro. Eles chamam isso de árvore em brotamento, né? Que a infecção está no brônquio, ali no finalzinho do brônquio, né? Parece uns galhos de árvore, né? Pode passar. Bom, então essa é a tuberculose pleural, né? Então, o diagnóstico clínico daquele jeito, laboratorial também. E outra coisa que vocês têm que saber também é a tuberculose pleural, que curiosamente é uma tuberculose também que a gente vê bastante aí no hospital, né? E quem tem bastante isso é adulto jovem. Então a história é a seguinte: o sujeito tem uma febre, a febre é alta, a tuberculose pleural dá febre alta, uma dor, né? Ventilatório dependente, né? Aí você vai lá, faz um raio-x, tem um baita derrame pleural, né? De um lado só, geralmente de um lado só, né? Então é isso, dor pleurítica, febre e tosse, porque quando dá derrame pleural, o sujeito tosse, né? Adulto jovem com isso aqui, pensar sempre em tuberculose pulmonar. Aí o que a gente faz? A gente, para diagnosticar isso, a gente colhe uma amostra do líquido pleural, né?
que ele é pouco produtivo em termos do diagnóstico específico, né? Mas ele tem umas características bioquímicas, né? Ele é um exudato, né? Pelos critérios de Light, ele tem um predomínio de linfomononucleares, né, na celularidade, e ele tem essa característica da adenosina deaminase, que é o ADA, bem elevada, né? Não é específico da tuberculose, mas geralmente está alto. Então, um adulto jovem com essa clínica, raio-x com derrame pleural, você puxou o derrame pleural, veio com essas características com ADA elevado, perfeito, né? Tuberculose, né? O teste molecular rápido pode ser feito, e a pesquisa também pode ser feita no líquido pleural. A sensibilidade do teste molecular rápido não é ruim, né? Ela é boa. Então, assim, é o exame a ser feito, né? Agora, a pesquisa direta geralmente é negativa, né? Pode passar. E o que você vê é isso aí, ó. Um sujeito lá com um baita derramão pleural. Aqui eu acho até que tem pneumotórax também, porque quando tá retinha, assim, a, a linha d'água, né? É porque também tem ar, né? Então, assim, aqui deve ter tido ar, deve ter ar aqui também. É um pneu hidrotórax, né? Quer dizer, pode passar. Olha lá, um derramão, né? Grandão, né? Geralmente ele é desse jeito aqui, ó. Derrame bem grande, né? Pode passar. E aqui também dá para ver que é um derrame mais septado, né? Mas você não pega tudo, mas é um derrame mais septado, né? Mas também é tuberculose pulmonar, pleural, né? E por último aí, nós vamos ver umas. Pode passar. A tuberculose miliar, né, que não é uma situação comum, mas ela é legal porque assim ela produz um raio-x bem típico. Você vê que é um rendilhado, né, que aparece no raio-x do tórax, que é constituído de muitos pequenos nódulos, né? E chama miliar porque milium é essa comida que dá para passarinho, que chama cousa, aquela bolinha redondinha, do tamanho daquilo, né? Então você vê que isso aqui chegou pelo sangue, né? É o documento da disseminação hematogênica, né? Veio e se distribuiu pelo pulmão de uma forma randômica, né? Não é uma disseminação canalicular, é uma disseminação randômica. Tem tudo quanto é território do pulmão e com uma distribuição uniforme assim pelo pulmão. É a tuberculose miliar, né? Que pode ser resultado da primária ou da pós-primária, né? E às vezes a gente vê em imunodeficiente, né? Mais em imunodeficiente também. Pode passar. Olha lá, bonito, né? Bonito não, mas interessante, né? Um monte de pequenos nódulos distribuídos de forma randômica pelo pulmão, acomete todo o parênquima pulmonar. Isso veio pelo sangue, né? Não veio pelo bronco, veio pelo sangue, não é disseminação canalicular, hematogênica. Né? Pode passar. Aqui também, né? Acho que está meio queimado, né? Mas é a mesma coisa, né? Cheio de pequenos nódulos, distribuição randômica, etc. Pode passar. Aí eu botei uns cortes de tecido pulmonar, né, que mostra como é que são, às vezes, esse monte de pequenos nódulos, né? Se você fizer o anatopatológico daquilo ali, dá isso aqui no pulmão, cheio de pequenos nódulos distribuídos em todo o parênquima. Pode passar. Olha lá, também é a mesma coisa, né? Um detalhe, né? Uma porção de pequenos nódulos que veio tudo através do sangue, né? Tudo pelo sangue. Pode passar. Aqui, na verdade, é para ressuscitar aquela coisa do complexo primário, né, que eu mostrei lá no do Luciano, né, mas é a mesma coisa, né? É o nódulo aqui e um gânglio aqui, ó. Mas esse aqui já é passado, você vê que já está calcificada a lesão aqui, e aqui já tem calcificação do gânglio também. Aqui está no mediastino, né? É o documento do complexo primário, né? Não deve ter evoluído, né? Pode passar. É mais tuberculose miliar, né? Pode passar também. Bom, então, mais uma sessão terminada. Para fixar, vamos ler. Após adquirir a tuberculose primária, pode-se adoecer ou por reativação do complexo primário ou por reinfecção, caso o indivíduo seja exposto a um caso ativo. A principal manifestação clínica da tuberculose pós-primária é a forma pulmonar.
As principais manifestações clínicas da pós-primária são a febre, a tosse por mais de 3 semanas, que caracteriza o sintomático respiratório, a febre baixa e vespertina e a perda ponderal. Pode haver escarro sanguíneo. É uma característica até da tuberculose, produzir um escarro sanguíneo, né? Mas não é em todo caso que tem, não. Então, escarro hemoptoico pode ser da tuberculose também. Todas as pessoas que apresentem tosse por mais de 3 semanas seguidas devem ser investigadas para tuberculose através do exame do escarro e, de preferência, com teste molecular rápido. O diagnóstico da tuberculose pode ser feito pela pesquisa direta em 2 amostras de escarro, conforme eu falei aí, coletadas pela manhã, sendo recomendável também a realização do cultivo. Pode passar. A maioria das pessoas infectadas não desenvolve a doença. Cerca de 5% delas pode apresentar manifestações clínicas correspondentes à tuberculose primária. No pulmão, após a infecção, instala-se um complexo composto de lesão granulomatose no pulmão e uma linfonodomegalia satélite. Pode haver disseminação da doença na fase primária, embora seja rara. As principais manifestações clínicas estão do sistema nervoso, renal ou a forma biliar pulmonar. Pode passar. As lesões observadas na radiografia de tórax são diversas. O acometimento das partes superiores dos pulmões, as cavitações e os nódulos são as mais encontradas. A doença pulmonar é progressiva, resultando em lesões extensas e incapacitantes e perda da função pulmonar. E a tuberculose pleural é uma forma comum da doença pós-primária e deve ser suspeitada em indivíduos jovens que têm derrame pleural extenso, febre e tosse. O exame do líquido pleural tem achados característicos. Pode passar.